Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro de 2022, um dia depois de 4-1 para o Brasil. Brasil deu show ontem na Copa do Mundo lá no Catar, 4-1 para o Brasil. Vai muito bem agora para o jogo de sexta-feira, meio-dia, contra a Croácia. E devido aí ao jogo do Brasil ontem, o dia foi bem parado aqui no Brasil, pelo menos no finalzinho da tarde. E notícias importantes com relação às commodities, né? Ontem a gente viu pela manhã na abertura de mercado os preços subindo bastante, principalmente o petróleo subindo 2,5 e fechou com uma queda forte também. Outras commodities mudaram ao longo do dia e também fecharam em queda. O que aconteceu? A gente está no finalzinho de ano, muitos dados agora eles estão carregados de notícias, né? Há muitas coisas acontecendo ainda com relação a teto de preços lá no Mar Negro, lá com relação ao petróleo russo. A gente tem dados vindo conflituosos com relação à atividade econômica, né? Ontem vieram dados dos Estados Unidos, o mercado não prestou atenção, dados da Alemanha também. Já chega a ter notícias ali dizendo que talvez a recessão seja mais branda do que aparentemente sugere lá na Europa. A China fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Então, hoje a gente tem essas notícias para nós olharmos. O mercado está operando misto hoje. Começando pelo café, o café ele parece que ele encontrou uma área aqui de 160, 160 e alguma coisinha, as cotações, e não saem do lugar. Ficam aqui trabalhando. A curva ela continua em carry, como eu mostrei para vocês, né? Vencimentos mais curtos, mais baixos que os vencimentos mais longos. Isso significa que o mercado ainda trabalha com um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Não há preocupação se faltará produto em relação à demanda projetada. Isso quer dizer que há uma grande oferta? Não, não é uma grande oferta. Quer dizer que o balanço entre a oferta que nós temos, a perspectiva de oferta em relação a demanda que nós temos, a perspectiva de demanda está equilibrado. Ambos podem caírem, como ambos podem subirem. Quando acontece um desequilíbrio, uma ponta sobe mais do que a outra, a gente tem essa mudança no formato da curva. Neste momento, a demanda caiu mais do que a oferta, então os preços começam a trabalhar em carry, mostrando que há um equilíbrio, a oferta que tem consegue atender a demanda. Se essa curva começar a se inverter, os vencimentos começarem a ir para backwardation, ou seja, os mais curtos mais altos que os preços mais longos, nós poderemos ver um novo rally de preços, porque veio novamente um desequilíbrio, né? A oferta não conseguirá atender a demanda, o mercado corre para os vencimentos mais curtos, puxando os preços, coloca novamente um viés de alta. Esse formato de curva, ele não traz preocupações, então o mercado trabalha na estabilidade, talvez com viés de baixa, dependendo de como que a demanda comece a se apresentar. E há bastante tempo ele está assim, né? Aquele rally muito forte que aconteceu devido às geadas do ano passado, que foi nesse período aqui, já foram embora, já. Aqui foi a geada. Aconteceu a geada, pegou justamente o período de pré-florada, de florada, que foi no finalzinho de julho, começo de agosto. Entrou a expectativa de quebra de produção. Na colheita foi visto que a produção realmente teve uma redução forte, foi uma produção basicamente de bienalidade negativa, e os preços agora começaram a ceder, né? E fizeram essa queda muito forte aqui desde o mês de junho desse ano. Os preços voltarem agora trabalhando nesses patamares de 160 centavos de dólar por libra-peso. Indo para a Bolsa de Chicago, ontem o trigo também veio com uma queda muito forte, o preço do trigo. Até um dos destaques de hoje é que a Rússia dá o tom dos preços no trigo. Por quê? Porque o país está vindo com uma safra recorde agora e os preços lá caíram. Então o mercado tem buscado compras lá na Rússia, até porque o fluxo continua normal. Não há nenhum impedimento na exportação de trigo por lá. Há algumas questões com relação a fertilizantes, há uma questão com relação até ao trânsito de amônia, o fluxo de amônia líquida que vem da Rússia via oleoduto para ser exportado pela Ucrânia ali, mas a ONU já está em negociação para que consiga liberar
esse fluxo. Afinal de contas, a amônia é a base de fertilizantes nitrogenados, isso é importante para a produção de alimentos globalmente. E há um probleminha com o petróleo agora que pode se agravar com relação ao teto de preços, não só o teto de preços, mas a proibição dos países do bloco da União Europeia de importarem petróleo por via marítima. Então, são duas proibições que nós temos ali que está afetando. Eu vou falar um pouquinho sobre dinâmica de negociação de petróleo, vocês já vão entender como que funciona isso. Agora, o de alimentos, ele está indo normal. Então, a Rússia basicamente está ditando os preços, porque se ela está vendendo o trigo com desconto, o mercado vai comprar trigo na Rússia. Isso tira a demanda dos Estados Unidos. Lembrando que esse é o trigo mole, negociado na Bolsa de Chicago. A temporada já começou dia 1º de junho, então a gente está no meio da temporada agora e tem oferta de trigo chegando da Argentina. Tem problemas na Argentina? Tem. Ontem o país declarou emergência climática, a colheita está acontecendo por lá. Mas o Brasil tem uma safra recorde. Então, a quebra na Argentina pode parcialmente ser compensada por uma redução das importações do Brasil. Então, nós temos esse cenário por enquanto. A Austrália ontem que surpreendeu. Excesso de chuvas lá, nós vemos falando aqui que problemas na Austrália, excesso de chuvas, muita umidade na porção leste do país. Lá, e ontem o país veio e simplesmente disse que terão uma safra recorde, 1 milhão de toneladas, 1% acima da produção do ano passado, que já foi muito boa. E tanto em quantidade quanto em qualidade, a produção australiana está muito bem. Então nós já temos os maiores exportadores do hemisfério sul entregando o seu trigo agora e um grande importador, que é o Brasil, reduzindo esse volume de importação. Além disso, nós temos o Canadá, que terminou a colheita agora, no mês passado. O Canadá, que é o segundo maior exportador do mundo, então ele trouxe uma oferta, tem um probleminha com relação à qualidade lá, mas trouxe oferta também, e a Rússia vindo com bastante exportação. Então veja que dos 5 maiores, só os Estados Unidos que está se encaminhando para uma entre-safra. Nós temos o maior, que é a Rússia, exportando, com preço barato ainda, um desconto de $2-3 no FOB, em relação a outras origens. Nós temos o Canadá, que acabou de colher e está entregando trigo ainda. Nós temos a Austrália e a Argentina. Só os Estados Unidos que está plantando, terminou o plantio do trigo de inverno agora. Então, a gente tem um cenário aqui que corrobora, ou pelo menos justifica, a queda que nós tivemos nos últimos dias. Agora, qual que é a sazonalidade do trigo? Planta-se no hemisfério norte agora, o plantio ainda deve terminar na Austrália, na Ucrânia, França, alguns outros países lá da Europa. Os Estados Unidos já terminou o plantio, agora ele vai se hibernar e vai terminar o desenvolvimento no início do próximo ano. Então, começa-se a colheita ali no finalzinho do mês de abril, mês de maio, e a temporada do trigo começa no dia 1º de junho. Então, agora nós nos encaminhamos para a entre-safra lá nos Estados Unidos. E lá nós temos 2 trigos sendo negociados, né? Tem o trigo mole na Bolsa de Chicago e o trigo duro lá na Bolsa de Kansas. E como o acordo para as exportações do Mar Negro, ele foi estendido por 4 meses, então nós ainda faltam 3 meses para que essa negociação volte a acontecer, essa preocupação é reduzida e o fluxo começa a seguir por lá. A Ucrânia reportou que teve 20% a menos de exportação, ou seja, as exportações ucranianas caíram 20% de trigo agora nesse último mês, mês de novembro. Então, apesar do acordo ter sido renovado, as exportações de trigo da Ucrânia ainda estão baixas, mas isso já está no preço. A guerra não começou hoje, a guerra começou no dia 25 de fevereiro, então está aqui. Exportações de trigo da Ucrânia em novembro caem 20,2% no comparativo mês a mês, né? Então isso aqui é em relação a outubro. As exportações caíram para 1,58 milhões de toneladas em novembro versus 1,98 milhões de toneladas em outubro, mas já está no preço. Então, não há ainda fundamentos que levem para uma alta do trigo no curto prazo, como eu disse, e nos encaminhamos para a entre-safra. O milho vem na carona, milho 0,35% de alta hoje, ontem fechou em queda também o cereal lá na Bolsa de Chicago, veio acompanhando
as cotações do trigo. O trigo caiu mais de 3% ontem, 3,3%. O milho vem na carona, né? Ambos competem com ponto de proteína. Ambos são concorrentes na fabricação de ração. Não é um menos o outro aqui. O trigo está mais caro do que o milho aqui, porque está $7,40 o bushel, o milho está $6,40. Não é essa conta que você faz, é por ponto de proteína. O trigo tem ali 12,5% de proteína, enquanto o milho tem entre 7% e 10%. Então você vai dividir essa cotação por 12,5 e você vai dividir essa cotação por 7 ou 10, depende do tipo do milho. E vai comparar o custo do preço de proteína. Aquela que estiver mais barato é a que vai ter mais demanda para a fabricação de ração. Então, ambos são concorrentes entre elas aqui. Então, o milho também estendendo essa queda. Ontem foram divulgados dados de exportação e o trigo veio com o número acima da expectativa, deixa eu trazer para vocês aqui, enquanto o milho veio dentro, em linha com o mercado, mas mostrando que está baixo ainda. Estão baixas as exportações. Essas são as inspeções para embarques, né, para exportação de trigo, vieram 334 mil toneladas, na semana anterior foram 198 mil toneladas, então um pouquinho acima do que o mercado esperava, voltou a se recuperar, mesmo nesse período de meio de safra lá nos Estados Unidos. Inspeções do milho vieram em linha com o mercado esperava 525 mil toneladas, vieram 524.313, semana anterior tinham sido 302 mil toneladas inspecionadas para embarque. O México é o grande embarcador, por enquanto. A China, basicamente fora do mercado norte-americano, o cereal continua muito caro por lá. O México tem comprado bastante, mesmo assim as compras do México estão 11% menores em comparação com o ano passado. E aqui entra mais um destaque do dia de hoje, o México está implantando uma legislação lá para banir as importações de milho geneticamente modificado ou milho GMO. E vai banir também alimentos que tenham resíduos do famigerado glifosato, né? Há 2, 3 anos, o glifosato ele está na pauta aí com relação às proibições, há limites para uso e tudo mais. Não vou dizer que não está correto sim, porque é um defensivo agrícola bem pesado. Agora, o México aqui ele vai ter dificuldade para garantir as importações de milho GMO free ou milho não GMO, porque essa é uma cultura que tem caído bastante em desuso devido à produtividade. Quando você tem um grão GMO, ele foi estudado e foi adaptado para determinada região ou para combater determinada praga. Então, existe um benefício, um melhoramento genético para que ele consiga alcançar níveis de produtividade que o milho convencional não poderia. Você imaginou se no Brasil, a extensão que tem o Brasil, e não extensão de largura, vamos colocar uma extensão de sul a norte, você ter a mesma semente sendo plantada no Paraná e no Mato Grosso, as produtividades iriam ser muito diferentes por questões climáticas. Então, o milho GMO, ele veio para resolver isso. Então, eu tenho uma semente que está mais adaptada para a região sul do Brasil, eu tenho uma semente mais adaptada para a região do Mato Piba, por exemplo, mais adaptada para a região centro-oeste. E isso é como se eles estivessem saindo da era da energia elétrica e voltando para a iluminação à vela. Para você ter uma ideia, um dos únicos países que ainda tinham cultura 100% GMO free ou não GMO era a China. Mas em 2020 eles começaram a aprovar o plantio, o cultivo com sementes GMO. Por quê? População 1,4 bilhão de pessoas por lá, elas precisam se alimentar e como não há uma maneira de expandir muito a área, até porque a China é muito acidentada, tem que melhorar os índices de produtividade. O que ajuda a isso? Grãos geneticamente modificados que eles têm tecnologia para aumentar. Até o acordo fitossanitário que foi fechado com o Brasil no meio do ano e agora começam a sair as primeiras importações, a China começa a fazer as primeiras importações, justamente para levar aprovadas tecnologias que o Brasil tem aqui. Então, além do exportador se cadastrado no AQSIC, as sementes têm que ser aprovadas também nos órgãos sanitários lá no destino. E o México está indo na contramão, está indo na direção contrária.
Agora eu quero ver como que eles vão conseguir abastecer o México, que está entre os 3 maiores compradores de milho no mercado internacional, como que eles vão abastecer a população aí com esse milho, que são em torno de 17 milhões de toneladas, são as importações, é o volume de importação do México. Então, mais um país ali, como disse o Márcio Eno aqui, dando um tiro no pé. E tem mais uma notícia nesse sentido aí de tiro no pé. Indo para a Bolsa de Chicago ainda, mas agora na oleaginosa, a soja hoje, o óleo subindo 0,39, mas foi uma queda muito expressiva desde a quarta-feira da semana passada. Nós já conversamos ontem, a Agência de Produção Ambiental lá está para anunciar uma mistura menor do que a expectativa de mercado no biodiesel, né? Isso vai acabar derrubando o consumo. Então, houve um derretimento de preços lá, hoje aqui mexendo quase nada nas cotações. O farelo subiu bastante ontem, o farelo que engatou um rally de preços aqui também, desde o dia 30 de novembro, desde o finalzinho do mês passado, nenhum dia fechando no vermelho. Ontem foi mais um dia de alta, mais de 2% de alta, e o grão teve mais influência ontem do óleo, caiu 0,09%, e hoje subindo 0,68%. Ambos, o complexo subindo, então é natural que o grão suba, não tem como o grão cair enquanto o complexo sobe. O oil share voltou a melhorar devido à queda de ontem, 0,42%. Isso acaba sendo bom para a margem da indústria, né? Olha como que teve uma redução da participação das cotações do óleo na cotação do grão realmente. Qual que era a expectativa que o mercado trabalhava? Ou melhor, expectativa não. Alguma leitura que o mercado trabalhava que a implantação do dólar soja novamente pela Argentina, que vai valer até o fim do ano, levasse demanda para o país. Isso tiraria compras aqui dos Estados Unidos. Aparentemente, isso não aconteceu. Olhando o gráfico aqui do CIO Granos, que é da Argentina, né? Deixa eu trazer uma data de meio do ano, porque aí nós conseguimos pegar o primeiro, lá no mês de setembro, que foi feito o dólar soja, e ver agora. Então, isso daqui foi o programa no meio do ano. Você vê que em setembro, quando a Argentina implantou essa paridade um pouquinho diferente para tentar estimular as exportações de cereal pela Argentina, né? Trazer dólares para o país precisava honrar compromissos financeiros internacionais, trouxe ali quase 5 bilhões. Agora eles implantaram de novo. A medida foi boa, né? Vamos implantar novamente, quem sabe trazer mais dólares para nossas reservas e estimular o produtor a vender. O volume não está vendido. Porque aqui nós temos duas questões. Aqui ainda havia soja disponível para vender. As cotas ainda tinham como vou dizer, ainda havia volume que poderia ser vendido dentro das cotas de exportação que o país implanta. Agora, essas cotas já foram basicamente atendidas. Não há muita margem de soja disponível para vender. E a próxima safra, o produtor argentino só vai receber quando ele entregar. E ele está plantando nesse momento. E, inclusive, muito atrasado, 20 pontos percentuais atrasado em comparação com o ano passado. E agora até o governo declarou emergência climática devido à seca por lá. Por isso que esse volume não vai chegar nem perto deste volume, porque não tem soja disponível agora, o volume é muito pequeno em comparação com o setembro, e lá na frente não sabe-se como ficará, como será o desenvolvimento disso que já foi plantado, se vai conseguir completar o plantio devido a essas questões por lá. Ontem eu mostrei para vocês o mapa de anomalias de precipitação. Você vê que ele continua ainda muito seco nessa região núcleo aqui da Argentina, modelo europeu, modelo norte-americano, modelo americano. Aqui apareceu uma bolinha azul aqui, mas continua muito seco na região núcleo. Entre 6 e 10 dias, que ontem eu havia mostrado para vocês, eu até tenho aqui no meu Twitter, que eu postei ontem, que poderia estar vindo uma mudança climática, uma mudança. Olha como que estavam os modelos ontem. E esse modelo de ontem é justamente esse daqui. Então, olha como houve uma mudança na anomalia de precipitação entre ontem e hoje. Então, ainda preocupa a
questão da Argentina, não sabemos como que vai ser o desenvolvimento do plantio lá, o segmento do plantio. Até o próprio Rio Grande do Sul paralisou o plantio em algumas regiões ali devido à condição de seca por lá. O restante do Brasil vai muito bem, há um excesso de chuvas aqui no Paraná ainda, então algumas regiões ali vão ser afetadas, principalmente na porção leste do estado. Está chovendo na região leste do estado e o trigo ainda está sendo colhido. Para você ter uma ideia, no município da Lapa, aqui próximo a Curitiba, ainda há produtores plantando agora. Nós estamos no dia 6 de dezembro, há produtores plantando agora ainda. Na região do Porto Amazonas, região ali da Lapa, região de Contenda, há plantio acontecendo agora. Como o trigo estava com preço muito bom, o produtor foi para o trigo, realmente uma cultura excelente, atrasou um pouquinho o plantio dessa soja. E a chuva agora está atrapalhando esse plantio. Então, talvez, ou muito provavelmente, o estado do Paraná tenha uma certa redução na produtividade. Agora, outros estados estão muito bem e o Brasil se encaminha por uma produção de soja a próxima a 150 milhões de toneladas, ou quem sabe até 150 milhões de toneladas. O Márcio, ele rodou lá no oeste do Paraná, ele falou que tem produção boa e produção ruim. E 100 milímetros só no comecinho dessa semana. Imagine, só no começo da semana, 100 milímetros. Ontem também o departamento divulgou os dados de inspeções para exportação de soja. E o volume foi bom, veio em linha com o mercado, veio abaixo do ano passado, que foi de 2,3 milhões, né? Nós vemos aqui o mesmo período do ano passado. Esse ano o programa americano está maior, mas está mais avançado em comparação com o ano passado, como eu mostrei para vocês, e na semana anterior 2,02 milhões de toneladas, 1,7 milhões, então sazonalmente já começa-se a reduzir o volume de embarque nos Estados Unidos. Isso também é sazonal, né? Ele tem um pico no mês de novembro, finalzinho de mês de outubro e mês de novembro, devido à chegada da safra. Então chegou a safra, aceleramos os embarques. Esse ano foi um pouquinho mais lento, mas o commitment ele veio muito, muito bem. E agora o programa já começa, a China já começa a comprar de uma maneira mais pontual, até esperando a chegada da safra brasileira. O que eu sei todo mundo está short no prêmio, né? Todo mundo que trabalha com exportação está short basis, né? Vendido no prêmio, porque sabe o volume de soja que virá no próximo ano aqui no Brasil. Então, a tendência ou a possibilidade de queda no prêmio para o início do ano, ela é muito grande, né? Como que estão os prêmios de exportação? Esses dados são divulgados na nossa plataforma Relatórios Agro. Então, quem é assinante recebe isso diariamente para poder fazer o cálculo de margem. Você vê que, olha a queda dos prêmios, como está em comparação com o embarque de dezembro agora. 185, 200 pontos, soja brasileira é mais cara que a soja norte-americana, mas a partir de março já 40, 47, olha abril, 33. Some a Bolsa de Chicago e esse prêmio, você vai ver qual que é o preço que você tem da saca de soja no Porto de Paranaguá. Essa é a referência do Porto de Paranaguá. E lá para o meio do ano, a queda nos prêmios. Milho continua estável, né? A gente já começa até a ter prêmios parecidos com os Estados Unidos aqui no meio do ano, que é quando o Brasil começa a colher realmente para fazer a sua exportação. Indo lá para a Europa, há uma notícia que é boa, mas é ruim, porque depende de como que ela vai ser executada. Ontem foi aprovado uma legislação, um acordo, para proibir as importações de mercadorias ligadas ao desmatamento. O que vai ser afetado aqui? Café, soja, milho, farelo, cacau, madeira, óleo de palma, óleos vegetais vão ser afetados por essa medida. Essa lei, ela vai ser aprovada de maneira formal pelo Parlamento Europeu ainda, e ela passará a vigorar em 20 dias. Então, em 20 dias, a lei sendo aprovada formalmente, sendo sancionada, as empresas que comercializam alimentos lá na União Europeia, nos países do bloco da União Europeia, são 27 países, né? Eles terão que ter laudos de due diligence mostrando que esses produtos não estão vindo de área de desmatamento.
Quem trabalha com exportação de madeira, principalmente madeira exótica, cerejeira, angelim, esse tipo de madeira, existe um documento chamado DOF, Documento de Origem Florestal. Então, eu trabalhei no passado com exportação de madeira para a Argentina, aqui, principalmente cerejeira, nós tínhamos que apresentar na alfândega esse DOF, registra o DOF no IBAMA e apresenta esse DOF lá na alfândega, mostrando de onde que veio aquela madeira, como que foi extraído, as notas fiscais desde do reflorestamento, porque não pode ser nativo, do reflorestamento até chegar na fronteira para exportação. E isso vai ser necessário agora para alimentos como café, como soja, como milho. Agora, qual que é o fluxo da União Europeia de compra desses produtos? Então, vamos colocar o milho aqui, por exemplo. A União Europeia é um grande comprador de milho do Brasil, principalmente aqui a Espanha. Vai muito milho para o Porto de Santander. No nosso caso, o Irã, ele é o maior comprador. Vamos dar uma olhada em soja, mas o farelo de soja, que é o que a Europa compra, a gente vai ver que a Europa é um dos maiores compradores de farelo de soja aqui no Brasil. Lá na Ásia compra bastante, né? Indonésia, a gente deve ver até um crescimento para a China agora. Café, vamos ver o café. Quem é? Café não torrado, que é a commodity, né? Quem são os maiores compradores? Estados Unidos o maior, e aí como bloco a União Europeia. Então, se você tiver que fazer um due diligence, ter um laudo mostrando a origem, isso vai encarecer o produto. Como é commodity, não sabemos se isso vai ser, o custo vai ser transferido para o vendedor, como é o caso que acontece com o frete, né? O custo do frete normalmente é transferido para o vendedor, ou vai ser transferido para o comprador. Agora, no momento onde a União Europeia também baniu as compras de petróleo russo, dia 5 de fevereiro são banidas as compras de derivados de petróleo, né? Diesel, gasolina, nafta, querosene de aviação e tudo mais lá da Rússia também. E agora colocar mais exigências com relação a documentos para exportação de alimentos, a gente tem um cenário sendo armado para a Europa, levando um país, quem sabe até ter risco de desabastecimento. Não vou falar fome, talvez seja muito radical, mas risco de desabastecimento de alguns produtos. Quem que sofre? A população. Já vimos o que aconteceu com relação ao rally de energias. Um dado que saiu da Europa, e eu achei engraçado, porque há uma matéria, deixa eu mostrar a matéria para vocês, com relação aos dados da Alemanha. Relação a, vamos ver se é essa matéria aqui, que talvez a inflação, a encomendas traga uma inflação um pouquinho menor. E qual que foi o dado? Foram esse daqui, ordens de pedidos industriais. O mercado esperava que queda de 0,8 até uma alta de 0,1 e veio 0,8. E o dado anterior foi de 4% negativo. Então, ontem foi divulgado esse dado, hoje já sai uma matéria dizendo que o pedido de encomenda da Alemanha aponta para uma recessão mais branda. Não acho que nós teremos esse cenário de recessão mais branda. E isso ontem também mexeu com o mercado. Como eu disse, as commodities estavam subindo e, de repente, o mercado virou, o dólar DX, que estava trabalhando em queda, começou a trabalhar em alta, voltou acima de 106 pontos, hoje caindo 105. O que aconteceu? O Instituto, o ISM, gerentes de compra de não serviços, né? O mercado esperava um indicador de 5,3%, veio 56,5%. Então mostra que a economia americana pode não estar retraindo como o mercado esperava. Quando foi divulgado os pedidos de fábricas, o mercado também esperava um número de 0,7 e veio 1. Então, será que os Estados Unidos terá que aumentar os juros já na ponta curta, em vez de manter só na ponta longa? Então, foi a leitura que o mercado fez ontem. O FED já está no período de silêncio, não pode comentar nada sobre isso daí. Para nós fecharmos aqui, em relação ao minério de ferro, lá na Bolsa de Dalian, o minério caindo hoje, depois de um forte rally, hoje o minério está caindo, ele já precisa de uma correção.
Se nós olharmos o gráfico aqui, análise técnica do gráfico, a gente vai ver que lá na Bolsa de Dalian já está muito, muito sobrevendido, sobrecomprado. O RSI aqui a 75 pontos por lá, trazendo os médias móveis aqui, vamos colocar médias um pouquinho mais alongadas, 20 pontos, 50 pontos, e 100 períodos, né, pontos, períodos, olha como está distante das médias móveis, isso na Bolsa de Dalian. Vindo na Bolsa de Singapura, a cotação está operando de maneira mista. Então, 0 a 0 no primeiro vencimento, uma leve alta no segundo e uma queda no terceiro. Ontem a Vale abriu em alta, fechou em queda, virou. Hoje ela pode também operar com uma leve alta, uma leve queda devido às cotações na Bolsa de Dalian e mistos na Bolsa. Então, fechou com 0,10% de queda, apesar de ter subido. O boi 0,34% de alta, milho 0,1% de queda e o dólar subiu 1,5% quase ontem, fechando ali em R$ 5,31. Então, esse foi o programa de hoje. Acabei me estendendo bastante pelo que eu vi ali. Petróleo a 60 pode ser realidade? Não. Por enquanto, não. Então, eu acho que é isso. Só o pessoal dar o like aí. Vamos lá, vamos ajudar no like realmente. O pessoal aqui na BMC também ajudar no like. Calor no Paraná, calor e chuva. Esse aqui é um problema. E a discussão política aqui acaba seguindo realmente. Então, obrigado a todos. Voltamos amanhã no Bom Dia Commodities. Fico agora com o Pre-Market aqui na BMC.